Saúde aos nossos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Quero, neste momento, ler um texto que encontra-se no Salmo 40, versículo 2, que diz o seguinte: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Dou um tema para esta reflexão, que é o sólido alicerce. Desde criança, sempre gostei de acompanhar de perto as construções de casas, lá no interior onde morei. Às vezes, acompanhava todo o processo despendido nela, desde o alicerce até o reboco das paredes, a colocação das telhas, o piso e etc. Eu achava tudo aquilo muito interessante. Logo percebi que todas as casas construídas, fossem essas pequenas ou grandes, necessitavam de alicerces bem firmes. Naquela época, toda aquela base era feita com pedras e cimento. Quando lemos o texto de Mateus 7, dos versos 24 ao 27, vemos o quanto o Senhor Jesus foi preciso em usar a metáfora da construção de casas sob dois aspectos extremamente importantes: rocha e areia. Sabiamente, ele faz a distinção entre o homem prudente e o inconsequente, isto é, o imponderado, o desmiolado. O mestre é tão maravilhoso que começa o texto pronunciando: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Verso 24. Observe que antes desse homem construir a sua casa, Jesus chamou-o de prudente. Ou seja, a ação desse homem correspondeu ao que ele era. Não entenda como uma redundância o que irei dizer, mas este homem não construiu alicerce sobre a rocha para aprender a ser prudente, mas, por ser prudente, isto é, ponderado, cauteloso, construiu a sua moradia sobre uma base bem sólida, a rocha. A sensatez desse homem não ignorou os problemas que a sua moradia poderia enfrentar. Óbvio que ele sabia que deveria estar preparado para uma avalanche de problemas que, sem dúvida, viriam. Esse homem prudente sabia onde estava pisando. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Provérbios 14, verso 15. Esse homem não subestimou as forças da natureza, tais como chuvas torrenciais, transbordamento dos rios e ventos fortíssimos. Tudo isso veio. Mas ele e toda a sua família estavam bem abrigados, pois os alicerces daquele lar proviam firmeza para todos. Quem sabe se no momento em que vieram todos estes desastres, esse homem prudente estivesse fora de sua bem estruturada casa. Mas isso não importava, pois sabia que, se corresse para nela se abrigar, a sua vida estaria salva. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbio 22, verso 3. Que maravilha! Todo aquele aguaceiro veio em forma de fortes enxurradas e vendavais, mas a sua residência permaneceu incólume. Tudo isso sugeriu de forma assustadora, mas os sólidos alicerces de sua casa provaram o quanto a prudência deve ser valorizada. Jesus fez essa sábia comparação com a vida de alguém que procura viver de acordo com os seus ensinos. Ouve estas minhas palavras e as pratica. Verso 24. E para a pessoa que deseja viver uma vida cristã descomprometida com o Evangelho, ele sabiamente comparou-o com um homem imprudente que construiu uma casa sem a mínima responsabilidade. Quem sabe essa casa tinha telhas, tinha reboco, até boas portas, mas o principal, que era a segurança de tudo isso, não fez caso algum. Ou será que ele não sabia que prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém? Pelo visto, esse homem negligente ignorou a qualquer teste da natureza sobre a sua morada. Resultado: os mesmos problemas que sobrevieram sobre a casa do prudente também atingiram em cheio a sua morada. Lamentavelmente, essa última não resistiu e tudo foi por água abaixo. E lá se foram as telhas, os tijolos, as portas, os móveis e, quem sabe, a família com ele junto. Fechando, Jesus disse: Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Verso 27. Que desgraça! Irmãos, irmãs, amigos, a nossa fé está firmada em quê?
Será que a fé que professamos em Cristo é realmente verdadeira? Temos confiado em Sua palavra, isso independente das circunstâncias? Será que a nossa vida traduz aquilo que somos quando ensinamos, pregamos e cantamos? Ou estamos decepcionando nosso Deus com as nossas más ações, vivendo uma vida hipócrita? Que os nossos procedimentos dentro ou fora da igreja possam guardar esse conselho petrino. Se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. 2 Pedro 1, verso 12, NVI. Que o nosso alicerce seja sempre Cristo. Um forte abraço a todos.